e maravilhas acompanharão esta palavra, em nome de Jesus. O tema desta noite, no nosso telão, também gravando em CD a partir de agora, eu só vou ouvir a voz de Deus. Eu só vou ouvir a voz de Deus. Vamos começar a declarar isso. Você vai entender por que você só pode ouvir a voz de Deus. Se você quer ver a manifestação das promessas, só a voz de Deus lhe trará esse benefício. Diga, eu só vou ouvir a voz de Deus. Declare isso para alguém que está próximo a você, com respeito, com seriedade. Eu só vou ouvir a voz de Deus. Estamos fechando a porta para outras vozes. E vamos ver as implicações de ouvirmos outras vozes, ok? Eu creio que você deseja, como todos nós, buscar crescimento, porque é até a palavra que veio para nós profética neste ano, né? Por isso, estamos esperando que você tome uma das decisões mais importantes da sua vida, que é dar ouvidos somente à voz de Deus. Diz o salmista no Salmo 115, versículo 14, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Diga, eu recebo esta palavra sobre vós e sobre vossos filhos. Diga, eu recebo bênçãos aumentadas mais e mais sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Oremos ao Senhor. Jesus Cristo, amado, bendito, Deus puro, Deus verdadeiro, soberano Senhor das nossas vidas, Deus único, suficiente Salvador. Temos toda a graça, e a graça é melhor do que a vida. A tua graça nos basta. Não precisamos de sair por aí, de correr daqui para lá, de lá para lá, para colar. Temos a revelação da sã doutrina, a graça de Deus, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Aprouve ao Senhor nos revelar. Somos uma igreja reformadora. Somos um povo que proclama virtudes de Jesus Cristo ressuscitado. Vivemos a fé, porque nesta aliança, diz a palavra, o meu justo viverá por fé. Aqui estamos nós, Senhor, para misturar fé à tua palavra e para receber os benefícios da vida por fé. A fé vitoriosa, a fé santíssima, a fé poderosa, a fé que é dom de Deus, a fé que é dos eleitos de Deus. Ó Deus, agora ativamos o dom da fé que está em nós para praticar, ouvindo com fé, assimilando, nos submetendo à autoridade da tua palavra e já, Senhor, saindo para agir, porque a tua palavra não voltará vazia. O Senhor já está velando sobre ela para cumprir entre nós. Que assim seja na vida dos que estão aqui, dos que estão pela internet, dos que vão ouvir esta mensagem no nosso site ou por CD. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos queridos, amados do Senhor, pedras que vivem, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, aqueles que são chamados de trigo do Senhor, não são joio, são trigo do Senhor, que vão para o celeiro do Senhor, aqueles que são chamados de árvore boa, fruto bom, aqueles que são chamados de vasos de honra, vasos de misericórdia, que de antemão o Senhor preparou para manifestar a sua glória, mais que vencedores. Nós conhecemos Deus, nós o conhecemos hoje em espírito e em verdade. Nós recebemos a iluminação do nosso entendimento para conhecermos a nossa herança e a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós sabemos hoje da nossa posição espiritual. E nós, conhecedores de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos voltar, dos desígnios de Deus, nós, conhecedores de mistérios que estavam ocultos, nos submetemos inteiramente à palavra de Deus. Nós confiamos naquele que fez as promessas.
nós somos o que a Bíblia diz, os justos que vivem por fé. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Por isso é que nós erguemos a voz neste ministério, nesta igreja, para clamarmos que venha o crescimento prometido pelo Senhor. Que venham as chuvas, tanto a do tempo certo, como a chuva serôdia, como a temporã. Que chova muito sobre as nossas vidas, porque nós cremos no que está prometido. Nesta igreja, nós temos ideais, nós temos objetivos, nós temos sonhos, nós temos alvos. E quando você começa a intensificar a sua vida em busca de um ideal, de um objetivo, de um sonho, seja de cura, seja de um milagre numa determinada área, seja em busca de um alvo de transformação de vida ou em transformação interior, seja de negócios, de casamento ou de qualquer outra coisa, sempre existe a possibilidade de você dar ouvidos a outra voz. O apóstolo Paulo fala de outras vozes que são muito perigosas e que têm sentido na nossa vida. Em 1 Coríntios 14, 10, ele diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então nós precisamos saber que todas as vozes que se ouvem, todas as vozes deste mundo têm um sentido. Tem vozes que motivam, outras encorajam, outras levam para cima, outras consolam, outras dão alegria à vida. Mas existem vozes que vêm da parte do inimigo e que você precisa identificar, porque elas vêm para derrubar, elas vêm para desencorajar, para desestimular, para desmotivar, para tirar você daquele ideal de Deus para você. Então nós precisamos aprender a identificar as vozes. Por exemplo, quando você diz: eu vou intensificar a minha vida nesta direção. Eu vou agora em busca dos meus sonhos, dos meus ideais para este ano de 2009. Eu vou intensificar a minha vida de oração. Eu vou ouvir Deus falar comigo sempre, antes de eu tomar qualquer decisão. Deus está me chamando. É a minha hora. Eu vou crescer. Olha, amados, é aí que vem uma voz que diz: não é assim não. Não é bem assim. Cuidado com isso. Pare com essa história. Onde você pensa que vai? Quem você pensa que é? Irmão, não permita que nenhuma voz desmotive ou desencoraje você. Principalmente quando você já tem um alvo definido. E esta igreja tem alvos definidos. Quem aqui tem um alvo definido? 2, 3. Quem tem um projeto para este ano? Tem objetivos, tem metas a cumprir? Não permita, em nome de Jesus, que nenhuma voz desencoraje você. Desanime, desestimule você na direção dos seus alvos. Porque essas vozes contrárias, elas constituem o maior inimigo a ser vencido quando se busca algo, quando se estabelece uma meta. Às vezes, são vozes contrárias aos ideais de Deus. E essas vozes, quando elas chegam ao seu ouvido, elas têm um objetivo destrutivo. E por isso, essas vozes precisam ser combatidas. A minha pergunta neste momento é: onde é que estão essas vozes? Como essas vozes vêm até nós? Você precisa conhecer esse assunto para nunca mais ouvir coisas que lhe impeçam de atingir as suas metas. Diga amém por isso. Isso se passou com muitos personagens bíblicos. Vozes que vieram, Deus tinha uma proposta, Deus tinha um alvo, Deus tinha um chamado, Deus tinha uma missão, Deus tinha um ministério. Aquela pessoa era despertada por Deus para aquele alvo, aquele ministério. Ela começava a ir naquela direção, fortalecida por Deus, capacitada por Deus. Mas no meio deste caminhar, vozes chegavam aos ouvidos dessas pessoas. E essas pessoas começavam a ser desestimuladas, desencorajadas para pararem
a sua caminhada, para desistirem dos seus alvos, das suas metas. Algumas pararam. Outras tiveram que passar por situações terríveis para aprender a não ouvir vozes estranhas. Outros tiveram de Deus o alerta para aquela voz que vinha contrária, para não ouvirem, para irem adiante. Nós temos muitas histórias na Bíblia Sagrada, mas hoje eu quero lhe mostrar algo sobre o rei Davi. Algo que já foi pregado muitas vezes, logicamente, mas que hoje o Espírito Santo quer mostrar de um ângulo diferente. Vamos abrir em 1 Samuel 17, versículos 4 a 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Então, nós conhecemos esta figura aqui, mais ou menos 3 metros de altura. Não era um gigantinho, pequenininho qualquer. Não era um probleminha qualquer. Não era uma questãozinha singular, pequenininha, né, despreocupante. Era algo terrível, ameaçador, consumado. E diz o versículo 10 e também o 11. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aqui tem um segredo para você se alertar. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu. Ouvindo Saul e todo o povo a palavra do filisteu. O que aconteceu? Espantaram-se e temeram quanto? Muito. Então, um rei com um exército, quando ele ouviu uma palavra de um homem, uma voz de um homem, conseguiu desestruturar este rei a tal ponto que todo o exército, todo Israel começou a se espantar e a temer muito. A voz de um homem fez tremer e espantar um rei de Deus, com um exército de Deus. Uma voz, uma palavra, um homem que ninguém vai esquecer jamais. Golias. Todos conhecem, todo o povo de Deus já ouviu falar e vai ouvir tantas outras mensagens citando este homem, esta voz. Ele era alto, ele era grande, ele era forte, ele era poderoso, com uma armadura de 115 quilos de ferro. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Um desafiador, um arrogante. E com todas as vantagens do seu lado. Mas o inimigo sempre tem uma área de vulnerabilidade. Porque perfeito só Deus. Ele sempre tem uma área para nós acertarmos. Onde ele cai, onde ele falha. Aquele gigante tinha um espaço aberto no meio de toda aquela poderosa armadura. Um espaço que ele poderia ser vencido, se fosse acertado. Só que aquele povo de Israel, aquele exército e o rei, não conseguiam ver isso. O povo de Israel estava acovardado, sem vontade de lutar, e eles aceitaram a voz do mal. Agora você vai aprender, porque é isso que eu quero discutir com você esta noite, é isso que eu quero lhe mostrar. Você sabe que no seu trabalho, certamente, você pode ter um grande Golias, que às vezes é um colega, que você até admira, mas que por trás começa a puxar o seu tapete junto ao seu chefe, ao seu superior. Você pode ter um Golias na sua vizinhança. Você pode ter um Golias na sua sala de aula,
entre o seu grupo de estudo. Você pode ter uma voz amedrontadora no seio da sua família. Você pode ter uma voz de uma pessoa que lhe liga de vez em quando, falando até mansinho, mas que é uma voz desafiadora. Você pode ter um pseudo-amigo, um falso amigo, que lhe fala com arrogância, com prepotência, e lhe intimida muitas vezes, lhe põe contra a parede. Essa gente de Israel, esse exército de Israel, aceitou a voz do mal. Eles não chamaram, amados, o sacerdote, como era costume, para eles ouvirem a direção de Deus, para saber o que eles tinham que fazer. Eles não oraram, eles não buscaram ao Senhor, eles não clamaram. Israel estava por baixo, Israel estava caído. E quando vozes se levantam para amedrontar, a tendência da nossa carne é ficar caída. A tendência da nossa carne é ficar para baixo. Uns choram, outros tomam calmantes, outros querem fugir de São Paulo, outros querem fugir do país, outros querem se esconder. Diz a Bíblia que quando Golias gritava e desafiava, todo mundo se espantava e temia. Sabe por quê? Porque eles não sabiam que Deus estava envolvido nas questões do seu povo. Nós, às vezes, não prestamos atenção o quanto Deus está envolvido nas nossas questões, amados. Nós começamos a ficar amedrontados diante de algumas ameaças, de algumas vozes, temerosos, às vezes na carne caídos, abatidos, para baixo, porque nós não nos atentamos ou não nos lembramos sempre que Deus está envolvido com as questões do seu povo. Amado, Deus está envolvido em todas as questões da sua vida. Gigantes, todos nós temos. Eu tenho gigantes para enfrentar todos os dias. Você tem gigantes para enfrentar todos os dias. É muito interessante nós observarmos o seguinte: os filisteus, os ímpios, o povo inimigo, o povo adversário, os filisteus não sabiam que Deus estava envolvido com o povo de Israel, porque o povo estava para baixo. Note que quando a pessoa começa a ouvir as vozes dos Golias desta terra, ela entra em depressão. Quando você começa a ouvir as vozes desta terra, ameaçadoras, desestimuladoras, escarnecedoras, intimidadoras, a tendência é começar a entrar em depressão, ficar para baixo, ficar sem vontade de lutar. E é muito interessante que a primeira coisa que o povo de Deus faz é abandonar a igreja, parar de vir aos cultos. E esta é uma arma especializada do diabo. Irmão amado, querida do Senhor, mais que vencedora, quando você está mal, quando as vozes dos Golias começam a lhe intimidar, a lhe amedrontar, é quando você mais precisa da igreja. É quando mais você precisa do corpo de Cristo, da comunhão dos santos. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. A Bíblia Sagrada diz que há uma cobertura, uma unção sobre o ministério que nos guarda, nos protege, nos livra, nos consola, nos fortalece. Você sabe, gratidão é algo que existe em poucas pessoas no meio evangélico. Infelizmente, é triste. A gente vê a hipocrisia de uma pessoa que fica clamando a Deus, pedindo oração. Deus dá a resposta e ela não volta sequer para agradecer a Deus. Aí ela vai curtir o que ela recebeu de Deus. O povo de Israel e aquele povo filisteu, na verdade eles não sabiam que eles tinham um homem, que diante de Deus estava em ascensão, estava em crescimento, estava sendo promovido, que o nome dele era Davi. Preste atenção, porque nós também estamos neste ministério em ascensão. Nós também estamos em crescimento. Nós também estamos sendo promovidos por Deus para um novo patamar de vida. Davi estava passando por essa promoção, essa ascensão, esse crescimento,
mas ele não era ainda conhecido por nenhum dos dois povos, nem pelo exército de Israel e nem pelo povo filisteu, pelo exército filisteu. E diz no versículo, antes de nós irmos por versículo, deixa eu explicar uma coisa que o diabo faz muito bem. Ele trabalha e trabalha muito mais do que nós imaginamos. Ele não pode lhe possuir, nunca mais, você que é nascido de Deus. Porque a palavra de Deus diz, aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, convertido, renascido de uma semente incorruptível, nova criatura, selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe... Diga, não me toca. Bom, e como é que ele age então? Ele fica lá longe, não é ao redor não, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A de redor fica o diabo, é muito longe, quilômetros, rugindo, como um leão, porque ele não é leão. Ele é um gato desdentado, um desempregado do céu. E ele fica ali, despojado, tentando assustar aqueles que não têm conhecimento. Ele só pode agir hoje, na minha vida e na sua vida, com ciladas. É por isso que lá em Efésios, Paulo escreve à igreja e ele diz, olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes, estáis firmes contra as ciladas do diabo. Não é contra o diabo não tem mais confronto comigo e com você. Nós fomos libertos do império das trevas, onde ele atua, e transportados para o reino do Filho do seu amor, onde ele não atua. É Jesus Cristo quem atua e nos guarda. E não a volta. Amém? Ele não nos toca. Amém? Então, como ele age? Com suas ciladas. Porque ele conhece as áreas frágeis na nossa carne. O diabo só age se nós lhe dermos lugar na carne. Porque se houver uma área vulnerável, ele vai preparar a cilada, a estratégia dele, para que você caia exatamente na área em que você é vulnerável na carne. Então, o diabo trabalha muito mais do que nós imaginamos, com as suas ciladas e as suas estratégias, para tentar até, através das vozes do mundo, lhe tirar da igreja, lhe afastar da visão de Deus, lhe arrastar para caminhos perversos, lhe plantar num lugar onde é ele que fala, e ele que reina, e ele que atua. Essas são estratégias do diabo. Muito bem, vamos voltar para o texto. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aquele gigante se apresentava diante do rei Saul e do exército de Israel todos os dias. 40 dias, todo dia ele gritava, eu vou acabar com vocês. Dia e noite, eu vou acabar com vocês. Olha, pela manhã e à tarde, eu vou acabar com vocês. À tarde ele voltava, eu vou acabar com vocês. Vinha de manhã, eu vou acabar com vocês. Dia seguinte, à tarde, eu vou acabar com vocês. No outro dia de manhã, eu vou acabar com vocês. Amado, ele ia embora, voltava, e eu vou acabar com vocês. Ninguém reagia. Ninguém orava. Ninguém tinha uma atitude espiritual. Todo mundo só tinha medo e espanto. Ninguém fazia aquela oração, sabe? Aquele clamor que a Cristo Vive faz aqui toda segunda-feira, quando temos uma luta por alguém, quando alguém fica lá na UTI, nós mandamos uma palavra e nós ativamos o mundo espiritual, movemos o sobrenatural para que a glória de Deus se manifeste através da nossa fé. Às vezes uma pessoa está num emprego e ela ouve o seguinte, olha, você vai ser mandado embora. Você vai ser mandado embora. E a pessoa, ela fica ali. É hoje. Eu acho que é à tarde. Ela volta para casa no dia seguinte e ela diz, é hoje. Eu acho que é mais tarde. O que é que vai ser de mim? Quem será que vai dar a notícia? Alguém bate na porta, olha lá. Já vieram me dar o bilhete azul. É hoje, é hoje, é hoje. Às vezes o Golias fica ali ameaçando uma semana, um mês, 2 meses,
até que haja uma reação. Diga reação. Diga atitude. Até que alguém diga, eu estou inconformado com esta situação, eu vou reagir. O Golias vai falar quantos dias forem necessários, até que um filho de Deus diga, eu não vou me conformar com esta situação, eu vou reagir. Eu vou tomar uma atitude em relação a isso. Sabe quem tomou esta decisão de reagir naquele momento? De tomar uma atitude? Alguém que estava em ascensão. Alguém que estava em crescimento em Deus, em desenvolvimento, que iria passar por um novo patamar de vida. Eu acho que muitos aqui estão se assemelhando a esta pessoa. Davi, ele tomou esta decisão. Diz o versículo 23, estando Davi ainda a falar com eles, agora, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara e Davi ouviu. Aqui tem outra revelação. Falou as mesmas coisas que antes falara, de manhã e de tarde. Eu vou acabar com vocês. Eu vou acabar com vocês. Falou. E Davi o ouviu. Você vai ver a diferença. Davi não lhe deu ouvidos. Davi ouviu. É diferente. Ouvir, todos nós podemos ouvir. Os Golias falam e nós ouvimos. Davi ouviu o que Golias falou, mas ele não lhe deu ouvidos. Ele sabia, amados, que na realidade, ele estava diante, desculpe o termo, de um Zé Ninguém, de uma abóbora qualquer, diante de Deus. E ele diz no versículo 26, então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, ele ouviu, não deu ouvidos. Se ele tivesse dado ouvidos, talvez ele tivesse ficado como Saul e o resto do exército. Mas ele não deu ouvidos. Ele ouviu e ele fala aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amados, neste momento, Davi começou a fazer um movimento. Neste momento, Davi começou a fazer alguma coisa. Ele reagiu, ele tomou uma atitude. Ele começou a fazer um movimento na direção daquele que afrontava. Davi resolveu tomar uma atitude diante daquela voz intimidadora. Quando a pessoa tem uma vida em ascensão, quando a pessoa está num processo com Deus de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade, de mudança de patamar, quando a pessoa, sabe, está ali naquele processo de intimidade com Deus, de maior comunhão, conhecendo mais a Deus, mais profundamente, com revelação de quem Ele é de fato, quando a pessoa não falta à igreja, não falta aos seus compromissos com Deus, esta é uma pessoa eternamente em ascensão. E quem está em ascensão não tem medo do demônio, não tem medo do diabo, não tem medo de pombagira, não tem medo de sexta-feira 13, não tem medo de gato preto, escada e espelho quebrado, não tem medo de trabalho de macumba, não tem medo de nenhum Golias. Quem está para baixo, quem está depressivo, tem medo de tudo, dá ouvidos a tudo, mas quem está em crescimento não tem medo de nada. E agora que Davi resolve tomar para si aquela situação, agora que ele não tinha medo de nada, ele vai passar por um drama aqui, que Deus está hoje trazendo ao seu conhecimento, porque você também está em ascensão, você também está em desenvolvimento espiritual, em crescimento, você também está indo para um novo patamar de vida, a sua sorte está sendo mudada, o ciclo de vida está sendo fechado, algo extraordinário está para se manifestar da parte de Deus na sua vida. Você tem aprendido a ter atitudes diante dos seus ideais, você tem aprendido a avançar, você tem tomado para si certas decisões, você tem ido adiante, mas Deus sabe que há vozes que você escuta que vêm para lhe parar,
para lhe derrubar, para lhe estagnar, para fazer você duvidar daquilo que Deus está lhe falando e está fazendo. E agora, Davi passa por um momento dramático. Um drama, amado, que nós precisamos de entender e de nos atentar para que a gente tenha vitória. E que a gente vá exatamente para onde Deus preparou para nós. E isso que aconteceu com Davi, que você vai saber agora, acontece comigo e acontece com você. Olha só, diz o versículo 28. O que Davi disse antes? O que vai acontecer para quem acabar com esse cara aqui? Quem tirar a afronta de Israel? Não é isso? Muito bem. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste, está errado, apenas para ver a peleja. Olha o que acontece aqui. O irmão dele diz assim: você desceu apenas para ver o circo pegar fogo. Você veio aqui apenas para ver a queda do povo de Israel, para ver a nossa queda, a vitória do povo inimigo. Você é um presunçoso e você é uma pessoa má. Versículo 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Parece que já havia alguma questão anterior. Ele disse: espera aí, o que eu fiz agora? Será que ele já tinha sido perseguido pela família? Pelos irmãos mais velhos? Pelas pessoas que estavam à volta dele? O que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Mas a pergunta que Davi tinha feito era desafiadora. Era uma pergunta que mostrava uma atitude, uma decisão de um pequenininho que não era nada aos olhos da família e do exército e do rei Saul, mas que era muito aos olhos de Deus. E o que acontece aqui nesta hora? É que quando Davi tomou a decisão de confrontar o gigante, ele sabia que o gigante diante de Deus, aquele gigante era nada. Porque Davi era um homem cheio de confiança. Ele conhecia Deus. Ele sabia que quando Golias insultava Israel, na verdade, estava insultando o próprio Deus. E ele decidiu reagir. Mas na família dele, na própria família, um irmão dele, o irmão mais velho dele, Eliabe, ficou muito irado, muito bravo. E ele começou a xingar Davi. Ele começou a ofender Davi. Amado, esta é a voz pior que existe. Esta é a pior voz que existe, não é, Maria Luísa? Sabe por quê? Porque era sangue dele. Era da própria família. Era um irmão mais velho, que estava confundindo a confiança de Davi em Deus com soberba, com presunção. Quando Eliabe criticou Davi, ele que tinha maldade no coração. Ele tinha uma ira invejosa. Porque ele não teve a coragem de Davi para enfrentar o gigante. Não teve atitude sequer de lembrar que tinham que procurar um sacerdote, clamar ao Senhor, pedir direção a Deus, orar. Ora, qual era, eu pergunto agora para a igreja, qual era o verdadeiro inimigo que Davi tinha que vencer naquele momento? Era Golias? Qual era o verdadeiro inimigo? Nesse momento, o verdadeiro inimigo não era Golias. Ele tinha que vencer a crítica, ele tinha que vencer a inveja, ele tinha que vencer o despeito. Era o próprio irmão que começou a desmotivar, que começou a achar que a fé de Davi era presunção. O próprio irmão começou a lançar farpas, setas contra ele. A voz de Eliabe poderia pôr tudo a perder, amados. A voz daquele irmão era autoridade sobre o irmão mais novo. Eram 7 irmãos, ele era o mais velho. Aquilo era uma voz de autoridade, intimidadora. Poderia pôr tudo a perder.
Davi tinha que vencer a oposição, primeiro, dentro da sua própria casa. Ele tinha um Golias para vencer, mas ele sabia que aquele Golias era nada diante de Deus. O que talvez ele precisasse descobrir é que havia outro tipo de oposição muito mais próxima dele, que não era com 3 metros, tinha 3 metros de altura, lança nem nada, mas tinha uma voz que desestimulava, desanimava, desencorajava, punha para baixo. O que o Espírito Santo de Deus está mostrando à igreja nesta noite? Que às vezes, quando não há sintonia espiritual entre as pessoas, por vezes dentro da própria família, pode se levantar um Eliabe, que confunde a nossa confiança em Deus com soberba e vaidade. Eu sei que você talvez já tenha experimentado uma situação dessas. É quando alguém está em Cristo, alguém começa a ter revelação da graça, da genuína graça, da vida da fé, do pacto de melhores e superiores promessas, da nova aliança, e começa a dizer em casa, muitas vezes, eu sou um predestinado em amor. Vem logo uma voz que grita, você não é nada, você é um presunçoso, você é um orgulhoso. Predestinado de quê? De onde? Quem você pensa que você é? As pessoas que não conhecem a Deus, como nós conhecemos hoje, confundem confiança em Deus com soberba. Eliabe confundiu. Só que Davi confiava em Deus. E Eliabe não compreendia nem o que era o coração de Deus, nem o que era o coração do irmão dele, o coração de Davi. Eliabe não sabia que enquanto ele e os outros irmãos estavam na guerra, Deus preparava este menino pequeno para ser um matador de gigantes. Tem muita gente ao seu redor que não percebeu que enquanto estava lá lutando, jejuando, fazendo batalha, fazendo guerra, e você sentadinho aqui, aprendendo, ouvindo, você estava sendo preparado na sua pequenez diante daqueles olhos para ser um matador de gigantes, para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser uma mulher do Senhor. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. E livrei o cordeiro da sua boca. Livrei o cordeiro da sua boca. Alguém que tinha nas mãos um poder de Deus para livrar. Ele já estava sendo talhado para livrar o cordeiro da boca de um leão, da boca de um urso. Você tem sido treinado, amados, nas pequenas situações, nas coisas que lhe acometem, a ver a boca do urso e do leão se fecharem. Levantando-se com ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu pergunto, você vê aqui presunção, soberba, ou você vê aqui confiança em Deus? Tem alguma presunção aqui, alguma soberba? Não tem. Olha, amado, tem gente entre nós matando um leão e um urso todo dia. Sendo treinado por Deus, ganhando confiança em Deus, para finalmente matar gigantes nesta terra. Eliabe, o irmão mais velho, ele não aceitava a confiança que Davi tinha em Deus. Pode ser que alguém da sua família não aceite a sua confiança em Deus e que lhe diga, o que você vai fazer todo domingo na igreja? O que você vai fazer toda semana na igreja? O que tem lá para você não largar os cultos daquela igreja? Você vai lá para quê? O que tem lá que te fascina? Saiba que é Eliabe falando aos teus ouvidos. É Eliabe confundindo a sua confiança e a sua fé em Deus com ousadia, com prepotência, ou, quem sabe, pensando que você não tem mais nada para fazer na vida. Davi tinha vencido um leão, tinha vencido um urso, estava para vencer Golias, e aparece Eliabe. Pense, amados, ele venceu um leão,
Ele venceu um urso. Estava para vencer um gigante de 3 metros. E aparece um outro homem, do tamanho dele, um pouquinho maior, desafiando. Preste atenção, porque você está prestes a vencer algum Golias. E sempre o diabo coloca, antes dessa vitória, uma voz de um Eliabe. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Deus treinou Davi para ser um poderoso homem de fé. Deus está treinando cada homem, cada mulher, cada jovem desta igreja para serem pessoas poderosas na fé. Pessoas que não se deixam intimidar, pessoas que confiam em Deus mesmo ouvindo vozes de Eliabes. Eliabe ficou irado porque ele não confiava a vida espiritual nas mãos de Deus. E ele ficou irado porque ele também não conhecia a vida espiritual do irmão dele, de Davi, que confiava totalmente em Deus. Porque Davi já tinha experiências vitoriosas com Deus, só que Eliabe não sabia. Tem uma turma que não sabe das suas experiências vitoriosas com Deus, mas vai saber em breve. E de experiência em experiência, nós vamos vendo que nós fomos feitos para vencer todas as batalhas. Enfrentar um leão, amados, não é fácil. Enfrentar um urso não é fácil. Há umas 2 semanas, eu estava assistindo um programa na National Geographic, se eu não me engano. E eles estavam fazendo, era isso, Fê? Eles estavam simulando a cabeça de um urso e de um tigre. Eles fizeram mecanicamente a força das queixadas. E havia uma, talvez bióloga, não sei, e um outro cientista, um defendendo a força do tigre, outro defendendo a força do urso. E eles foram para o computador e depois eles montaram a arcada daqueles 2 animais e puseram ali materiais como ossos, pegaram ossos de animais para ver a força, o impacto, né? E faziam a mordida até onde aquilo triturava, né? Quer dizer, perfurava toda a cabeça de um animal grande, tipo um alce, alguma coisa assim, perfurava e os 2 dentes das 2 queixadas assim se encontravam. Apenas um era mais rápido que o outro, mas a força era a mesma. Então, eu estava ali vendo e logo me lembrei, imagina Davi, daquele tamanhinho pequenininho, para vencer um urso, né? E o urso é um pouco mais impactante do que o tigre. E aqui diz que ele venceu um leão e ele venceu um urso. Tinha que ter alguma coisa a mais na vida dele. E eu posso lhes asseverar que não era força bruta. É a mesma força que há na sua vida. Há o mesmo poder que estava lá com Davi, está hoje aqui entre nós e em nós. Amém? Não era fácil, e não é fácil enfrentar um leão, enfrentar um urso, enfrentar um tigre, um animal desse porte. Mas se Deus dá vitória sobre o leão, se Ele dá vitória sobre o urso, pode vir o gigante que vier, Ele vai dar vitória sobre o gigante também. Amém? Você crê? Glória a Deus. Salmo 44, 6. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Davi sabia que não era a capacidade dele, mas era o Senhor a lhe dar a vitória. Eliabe, não. Eliabe só via a aparência do seu irmão, pequenininho. Só que Deus não vê a aparência de ninguém, não vê o exterior. Você sabe que Deus falou isso para Samuel, em 1 de Samuel 16, 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, você sabe que Samuel entrou na casa de Jessé para ungir o novo rei sobre Israel.
E o primeiro que ele viu foi exatamente Eliabe, o filho mais velho. E ele tinha tamanho de rei, porte de rei, beleza de rei, cara de rei, tudo de rei. E diz que, né, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O profeta se enganou. O profeta olhou a aparência. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Eliabe era rejeitado do Senhor. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. A aparência é uma coisa, mas a realidade é outra, bem diferente. E Deus vê a realidade, não a aparência. O coração de Eliabe não era tão bom quanto a sua aparência. Eliabe se concentrava ali em Golias. Golias, 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 que medo, que medo, que medo, que medo, estou temeroso, né? Davi não. Davi se concentrava em Deus. Que fé, que fé. O outro, que medo. Ele, que fé, que confiança. Coloque a sua vida em Deus. Porque Deus tem abundância para todas as áreas da sua vida. Deus tem crescimento para todas as áreas da sua vida. Deus tem vitória para todas as áreas da sua vida. E o que fez Davi diante de todos, inclusive diante do seu irmão Eliabe? Vamos voltar lá, 1 de Samuel 17:30. E aqui vem o segredo final. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Lembram-se do diálogo? Ele perguntou: o que vocês farão para um homem que destruiu o filisteu, que tira a afronta de sobre Israel? Ele estava perguntando isso, apareceu Eliabe e falou: o que você veio fazer aqui, seu presunçoso, que largou as ovelhas? Quem está cuidando das ovelhas? Seu maldoso, veio aqui só para ver o combate, né? Veio rir. O que você está fazendo aqui? Lembram-se? E agora vem o desfecho. Desviou-se dele para outro. Tem uma lição aqui. Aqui, amados. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Perguntou, continuou perguntando: o que vocês farão a quem tirar a afronta de sobre Israel, o homem que vencer esse gigante? E o povo lhe tornou a responder como dantes. Esta é a atitude que nós temos que tomar. Qual, bispa? Desvie-se. Não ouça a voz do inimigo. Não ouça a voz do inimigo que às vezes vem da boca de alguém próximo. Não ouça a voz do inimigo que às vezes vem da boca do seu irmão. Davi desviou-se do negativo. Ele se desviou do pejorativo. Ele se desviou da crítica, da inveja, da mentira. Irmão, Deus lhe vê como um matador de gigantes, como um vitorioso. Feche os seus ouvidos ao inimigo com as suas mentiras. Veja-se como Deus lhe vê. Eliabe vai dizer que você nunca vai chegar lá. Desvie os seus ouvidos dele. Literalmente deixe Eliabe falando sozinho. Vire as costas. Desligue o telefone. Eu sei que você é educado, mas diga: tchau, Eliabe, tenho mais o que fazer e o que ouvir da parte de Deus. Não se preste a esta voz. Eliabe vai dizer que você nunca vai ver abundância, que você nunca vai crescer, que nunca vai se fechar nenhum ciclo ruim na sua vida, que você nunca vai colher nada, que você nunca vai conquistar nada, que você nunca vai passar por um patamar superior de vida. Desvie os seus ouvidos dele. Pode ser que os outros lhe vejam insignificante, porque eles não sabem o que Deus planejou para a sua vida. Então, não espere o que os outros vejam. Esse é um negócio entre você e Deus. Amém? Deus tem planejado algo superior para você. Algo melhor. Algo muito grande, algo muito mais alto, muito mais elevado. Eliabe vai vir para dizer: você é soberbo, você é vaidoso, você é prepotente, você agora não é mais um dos nossos, você agora está ouvindo essa coisa de graça aí, você é louco.
Amado, não dê ouvidos. Você é de Jesus, você é da fé, você é um reformador, você é da nova aliança. Você foi chamado para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda, para se arrastar nesta terra. E isto aqui é um treinamento para você ser um matador de gigantes. Porque o seu negócio é entre você e Deus. Então diga, que venha o meu crescimento este ano. Que venha um crescimento sobreexcelente. Que venham as chuvas do tempo certo, as temporãs e as serôdias. Que venha tudo o que está preparado. Que venha um novo patamar de vida. Amado, se Davi tivesse ouvido Eliabe, ele não teria matado o gigante, ele não teria sido o rei de Israel, ele não seria um homem segundo o coração de Deus. Davi, como ele era espiritual, ele desviou os seus ouvidos. Quem é espiritual sempre desvia os seus ouvidos do mal. Coloque no telão para mim, para a gente guardar isto aqui. Não ouça opiniões de pessoas que não ouvem a voz de Deus. Não ouça opiniões de pessoas que não ouvem a voz de Deus. Bispo, mas não dá, a pessoa está falando. Muito bem. Se você tem que ouvir, ouça, mas não dê ouvidos. Ouça, porque não tem jeito, mas não dê ouvidos. Não vai deixar aquilo criar raiz dentro de você, da sua mente, do seu coração. E se você tiver um jeitinho para desligar mesmo e nem escutar, faça. Amém? Diga ao irmão que está ao seu lado, que está no telão, não ouça opiniões de pessoas que não ouvem a voz de Deus. Não ouça opiniões de pessoas Eu não ouço opiniões de pessoas que não ouvem a voz de Deus. Ah, você é muito soberba. Eu estou sendo talhada por Deus. Tenho vencido leões, ursos e gigantes. Eu não ouço mais opiniões de quem não ouve a voz de Deus. Amém? Cada passo de fé que você dá, cada ação de obediência, Deus lhe levará a patamares superiores, a mais e mais bênçãos. Minha pergunta é, encerrando o culto: qual é o Golias da sua vida? Qual é o Golias da sua vida? O que Deus lhe manda fazer? Não ouça as vozes do inimigo dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar, porque o inimigo quer lhe parar. O inimigo não sabe que você já venceu essa batalha. Se você se sente desencorajado, lembre-se, Deus tem uma fonte fluindo para a sua vida, fonte de bênção, de riqueza, de força, de poder, de autoridade. Ninguém pode impedir. Você nasceu para crescer, você nasceu para brilhar, você nasceu para subir, você nasceu para conquistar, você nasceu para voar alto como a águia, você nasceu para ter abundância, você nasceu para uma multiplicação extraordinária. O Senhor está na sua vida. E Ele lhe encoraja com esses 3 versículos. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga, eu sou mais que vencedor. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. 1 de João 5:4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo e todas as vozes dos Eliabes. A nossa fé, diga, minha fé já venceu. Então eu encerro lhe dizendo, não ouça opiniões de pessoas que não ouvem a voz de Deus. Eliabe, muito antes daquele episódio, tinha sido rejeitado por Deus, porque Deus sabia o que estava lá dentro do seu coração. Não ouça opiniões dos rejeitados por Deus. Se você tiver a garra, a força de Deus,
você vai dizer hoje, você vai dizer agora à doença: cala-te, cessa, arreda-te de mim, em nome de Jesus. Caia por terra toda doença. Você vai pegar ali a sua pedra, como Davi pegou, e você vai ali encontrar aquela área vulnerável do gigante que está lhe afrontando, e você vai atirá-la bem no alvo, e ele vai cair. Amado, em Deus você vai matar os Golias que lhe afrontam. Não há perfeição na obra do diabo. A perfeição está na obra de Deus. Amém? A perfeição está na sua vida. O Golias sempre tem uma área vulnerável. E Deus já lhe deu a estratégia para você vencer todos os Golias. Você vai se ver crescendo. Você vai se ver hoje passando por um novo nível de vida, um novo patamar. Você vai ver, pela fé, a abundância de Deus chegando em todas as áreas da sua vida. Um crescimento. Você vai transbordar para a direita e você vai transbordar para a esquerda. Mesmo que Eliabe fique lhe azucrinando no ouvido. Este é um negócio entre você e Deus. Sabe como terminou essa história? Davi sentado num trono com uma coroa de rei. Você já sabe o que lhe espera, não sabe? Deus está treinando você durante esse tempo em que você vem à igreja. Ninguém aí fora imagina, mas eles não perdem por esperar. Amém? Nós temos a ousadia de acreditar em Deus. Amém? Nós temos a ousadia de acreditar em Deus. E jamais sairemos perdendo. Diga, eu tenho a ousadia de acreditar em Deus. E eu jamais sairei perdendo. Então, eu encerro lhe dizendo que a sua confiança vai lhe levar também a um trono de glória. Porque os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Que venha o seu crescimento, o seu novo patamar de vida, a sua colheita abundante e todo tipo de chuva de bênçãos sobre a sua vida e a sua casa. Porque você foi talhado por Deus para vencer ursos, para vencer leões e para vencer todo e qualquer tipo de gigante. E a partir de hoje, nunca mais você vai entrar em depressão, você vai ficar para baixo, abatido, porque você vai aprender a rechaçar todas as vozes que vêm para lhe contrariar, para lhe parar a vida. Em nome de Jesus, assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos todos ficar de pé, Bispo Rai, oração e bênção final, pastora Silmara, ministros de louvor, louvado seja Deus. Como é que você sai daqui hoje para enfrentar a sua semana? Como você sai daqui hoje? Que voz você ouviu aqui? Amém. Já comece a olhar aquele gigante lá, o seu Golias. Pequenininho. Ele diminuiu de tamanho hoje, não diminuiu? Não é mais nada, meu amado. Já encontramos a área vulnerável dele, já acertamos-lhe a pedra bem onde faz ele cair. Amém? Ó, vamos declarar isso? Eu só ouvirei a voz. De novo, eu só ouvirei a voz de Deus. Eu só ouvirei a voz de Deus. Amém, glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós só ouviremos a Tua voz. Nós temos a ousadia, ó Pai, de crer na Tua palavra. E obrigado, Jesus, por mais esta vez, por mais esta noite, falar profundamente ao nosso coração. Recebemos, ó Deus, em nosso coração, com ações de graças, todos os conselhos, ó Pai, que vieram diretamente do trono da Tua graça. Tu usaste mais uma vez tremendamente a voz da nossa Bispa Solange, ó Deus, para transformar, através da Tua palavra,
vidas que Tu mesmo trouxeste a este lugar nesta noite. Vidas que estão temerosas, ó Deus, que estão sendo ameaçadas, intimidadas, ó Pai, pelas vozes que nós ouvimos muitas vezes no mundo. Mas graças a Deus, ó Pai, porque nós temos ouvido de ovelhas. Aleluia. E nós ouvimos a Tua voz, Obrigado, ouvimos a voz Jesus. do bom pastor que é Jesus Cristo. Amém, Senhor. Por isso, Jesus, nós Te damos graças e glória. Aleluia. Ó Deus, Te louvamos, ó Pai, por esse lugar santo, bendito, abençoado. Obrigada, Senhor. Esse lugar onde nós podemos, ó Pai, crescer no conhecimento da Tua palavra. Amém, Senhor. Ó Deus, e recebemos armas, ó Deus. Amém, Senhor. Para combatermos os perigos do mundo, Jesus. Amém, Jesus. Para matar os tigres, os leões, Aleluia. os Golias, ó Pai. Amém, que Senhor. muitas vezes se nos aparecem, querendo nos intimidar. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra diz que em Ti nós tudo podemos. Aleluia, Porque Senhor. aquele que é maior, aquele que venceu todas as coisas, Obrigada, Jesus. inclusive a morte, Amém, fez morada em Senhor. nosso espírito, Obrigada, em nosso Senhor. coração. Somos E nos fortes. fez mais que vencedores. Amém, Jesus. Já Somos vencemos, fortes em Ti, Senhor. ó Pai. Tudo podemos em Ti, podemos que é a em nossa Ti, força, Senhor, a a nossa nossa fortaleza, fé. o nosso socorro. Amém, Bem Jesus. presente, inclusive nas horas de Amém. angústia. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus, Obrigada, pelo alimento Jesus. desta noite. Obrigada, Senhor. Obrigado por essa comida boa, Jesus. Amém, Senhor. Sustante, a graça de Deus. Nessa semana Palavra vitoriosa, bendita, abençoada, Jesus. Obrigada, que nos faz Senhor. declarar que essa semana, Jesus, será Sim, uma Senhor. semana grandiosa. Em nome de Jesus. Uma semana de grandes Eu vitórias. recebo, Senhor. Ó Deus, nós tua não ouviremos vitória, as vozes Senhor. dos Eliabes, ó Não, Pai. Senhor. Ouviremos somente a Só Tua a tua voz, Senhor. Ó Deus, direta, Alta, Jesus. forte, Senhor. Objetiva, falando ao Sim, nosso coração. somos vitoriosos, Nos impulsionando, Jesus. Sim, nos vamos. levando à vitória. Vamos na força Nós do Teu cremos poder, que assim será. Senhor. Por isso declaramos que os Golias, Já caíram. os tigres, os ursos, Já ó Pai, caíram. já caíram todos. Os nossos já inimigos caíram. aos nossos pés. Já foram derrotados. Ó Deus, nós cremos em Ti. Em Cremos nome no de poder da Jesus. Tua palavra. Por Em isso nós nome de declaramos Jesus. que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sim, Senhor. o amor de Deus Amém, e as Pai. doces Oh, manifestações aleluia, eu recebo. do Espírito Santo de Eu Deus recebo, Senhor. serão constantes e A permanentes tua igreja esta na semana. vida dos Teus filhos, Só a vitória. daqueles que vão matar os Só Golias, os vitória, ursos, os Senhor. leões e os Aleluia, tigres. em nome Digam de Jesus. aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Eu recebo, Aleluia. Senhor. Glória a Só Deus. vitória, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder ficar, cante conosco. Se precisar sair, uma boa semana, boa noite a todos, em nome de Jesus. Glória a Ti, Senhor. Você também, então não pare de louvar. Aleluia. Aleluia. Tem a salvação, tem glória a Deus. Glória a Deus. A vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor que te faz glorificar. Sou de Deus, você também, então não pare de louvar. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés. Ninguém pode parar minha voz, ninguém jamais vai me entender. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés. Ninguém pode parar minha voz, ninguém jamais vai me entender. Sem a salvação, cante aleluia, aleluia. Sem a salvação, vem glória a Deus. Tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor que te faz glorificar. Sou de Deus, você também, então não pare
pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos! Vão em paz, em nome de Jesus. Até amanhã. Oração e confissão. E diga quem está ao seu lado: ouça somente a voz de Deus. Boa noite a todos.